Dio come ti amo, non è possibile avere fra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra, che odore ne divento. No, due innamorati come nessuno al mondo. Oh, Dio come ti amo, Dio come ti amo, Dio come ti amo. Aí, chinelada. Pô, a bicha é foda. Eu fui educado, rapaz, na congregação salesiana, e a congregação salesiana, ela é italiana, bicho. Ela foi fundada por Dom Bosco, um padre ali, sabe? De onde era? De Turim, tá certo? Eu não sei onde é que está Turim, se está no norte da Itália, não sei. Eu acho que deve estar no norte da Itália, Turim, certo? Na época de Padre Bosco, ele padre pertencente a uma congregação aí, eu não lembro qual, depois a gente pode ver isso aí, sabe? Ele, ali no trabalho dele de padre, sabe, por Turim, sabe, andando para cima e para baixo, o nome da mãe dele era Margarida, certo? E ele vivia por ali, padre deveria ser pároco, e o pároco é de igreja. Temos padres, tem padres religiosos, tá certo? Não necessariamente frades, tá certo? Mas frade lembra irmão, frater, tá certo? E padre lembra pai. Isso eu estou falando em latim, certo? E o Dom Bosco, Dom é Dom porque os padres eram chamados de Dom, certo? Dom. Ao invés de chamar padre, chamavam de Dom. Dom Bosco era, então, devia ser um padre diocesano, como a gente fala, tá certo? Aqui no meu bairro tem uma paróquia, e essa paróquia deve ter um padre, e esse padre é da diocese. A diocese é uma organização religiosa, administrativa, dos padres, aí, sabe, dos padres da Igreja Católica, tá certo? E ao lado dos padres da Igreja, sabe, os diocesanos, como a gente fala, presos a uma diocese, tem os padres das organizações religiosas, tem os franciscanos bem ali perto de mim, os padres capuchinhos, tá certo? Tem ali a organização das freiras, aqui mesmo na Igreja de São Pedro e São Paulo. E na paróquia, então, deve ter um padre. Eu conheci dois padres, o padre Zé Maria, tá certo? Primeiro o padre, como é que chamava o primeiro padre? O padre Zé Maria substituiu, porra, agora eu dei o branco, certo? Mas havia um outro padre, tá certo? E ele era pároco e os dois, tanto Zé Maria como o outro, eram diocesanos. Como é que chama ele? Eu tô vendo aqui o corpo dele, tá certo? Ele andando numa lambreta. Era ele que andava de lambreta? Eu só sei que ele tinha uma bicicleta, uma Caloi, tá certo? E eu era coroinha, sabe? E às vezes eu queria andar de bicicleta e eu tinha menos de 13 anos, porque 13 anos foi a idade com a qual eu fui para o seminário, para ser internado lá, para ser padre também. Eu estou tentando lembrar. Padre Teixeira, Manuel Teixeira, eu acho, tá certo? Manuel Teixeira. E ele tinha uma bicicleta, depois ele evoluiu para uma lambreta, para uma Vespa. Para uma lambreta, não era Vespa, não. E ele encostou a bicicleta, eu não sei como é que ele usava a bicicleta, eu não sei se para aí, sabe, movimentação, mais perto. Ele era um cara assim pesadão, sabe, obeso, o padre Manuel Teixeira. E eu, por vezes, sabia lá, sabe, depois ali num horário ali, sabe, lá pelas 9 horas da manhã, 10 horas, sabe, aí enganava o padre, dizia que a minha mãe, sabe, mestra, tinha me mandado ir lá com ele, pedir a bicicleta dele emprestada. Mentira, bicho! Na verdade, eu queria, sabe, pedalar bicicleta, sabe, e eu não podia comprar bicicleta, meu pai não podia
para a bicicleta, sei que ele olhava assim para mim, sabe, desconfiava da mentira, sabia que eu estava mentindo, sabe, e me mandava lá ir para a sacristia pegar a bicicleta, tá certo? Pois vezes eu não lavava a bicicleta, deixava a bicicleta ela toda melada de lama, rapaz, eu não prestava, era um moleque assim, sabe, meio... Eu tenho impressão, sabe, que eu tenho TEA, rapaz, sabe, o transtorno de déficit, sabe, autista, tá certo? Déficit de atenção, tá certo? E eu era um moleque assim, muito assim, espevitado, eu não sei porquê. Mas assim, rapaz, eu só sei que eu pegava a Calói, era Calói que eu falei Calói? Ou era uma Bristol? Bristol. Bristol? São marcas de bicicleta, não sei se são as mesmas, estou falando da mesma coisa, sabe? Estou falando da mesma coisa. Eu sei que o padre tinha uma bicicleta, ela era da cor verde, sabe? Ela não tinha, ela estava sem a garupa, sabe? Acho que o padre tirou a garupa para não dar carona para ninguém, para não levar ninguém atrás dele ali, sabe? Apertando a barriga dele. Eu só sei que eu pegava a bicicleta do padre, tá certo? Mas o fato é que esse padre, Manuel Teixeira, era diocesano, depois ele foi embora. Eu lembro da mãe dele, uma senhora já idosa, sabe? E ela morava lá com ele na paróquia, certo? Em São Pedro e São Paulo. Depois disso veio o padre Zé Maria, um cara de queixada longa, sabe? Assim, o que destacava no rosto do padre Zé Maria era a queixada que ele tinha, assim, sabe? Uma queixada quadrada, entendeu? E também eu acho que ele morava com a mãe dele, tá certo? E o Dom Bosco lá na Itália, em Turim, certo? Ele devia morar com a mãe dele, a Mamma Margarita. E eu só sei dizer, rapaz, sabe, que ele via ali Turim, ali na segunda Revolução Industrial, creio eu, tá certo? Turim desenvolvendo as indústrias ali, certo? Processos desenvolvimentistas, as mesmas coisas que querem Trump nos Estados Unidos e Lula aqui no Brasil, tá certo? Querem desenvolvimentismo, sabe? Querem as indústrias de volta. Só que eu acho que essas indústrias não voltarão, bicho. Sabe, as indústrias hoje ganharam foro transnacional. Hoje você pode produzir acessórios tecnológicos em vários países, independentemente da localização das fábricas, das plataformas, tá certo? Carros podem ser, estadunidenses podem ser produzidos aqui no Brasil, tá certo? Computadores podem ser produzidos nos Estados Unidos, na China, tá certo? E essas coisas todas, microprocessadores, não sei mais o que, foguetes, não sei mais o que, tá certo? Para mim, sabe, houve assim uma globalização do chão, da geografia, tá certo? E necessariamente os equipamentos, as especificidades, como diz o professor João César, tá certo? É que os humanos inventam, tá certo? Para suprir a sua falta de especificidade, está certo? E o smart no qual eu estou cuspindo agora sabe, um desses dispositivos, sabe? Vou colocar aqui alguma de volta, bom dia, alguma, tu estás aí, desculpa eu ter deixado ali jogada, mas assim, sabe, tá pronto, fique aí, tá certo? Fique me olhando e eu espero que você saia, que a capa desse vídeo saia com a tua finge, certo? Mas eu falava isso, eu falava do Padre Bosco, tá certo? Em Turim ali, sabe, na Revolução Industrial que houve no século XIX, eu acho que, não sei, eu acho que era em meado do século XIX, era uma coisa de ver, eu não vi, eu não calibrei aqui, tá certo? Mas o fato é que havia o Padre Bosco, sabe? E ele viu ali, sabe, garotos em profusão, garotos e garotas em profusão, mas garotos, eu acho, sabe? E ele, como, sabe, sendo homem, sabe, ele dava atenção mais aos garotos e começou a levar esses garotos para um barracão. Ele falou com a mãe dele, tá certo? E começou a fazer um esforço, sabe, para atraía a atenção desses garotos e levava para se alimentar, sabe? Levava ali para dar umas aulas ali de reforço, qualquer coisa assim, tá certo? Ele tentava tirar os moleques das ruas, tá certo? Tô me lembrando aqui de uns personagens de romances aí, de moleques que perambulavam, sabe, ali na Inglaterra, ali pelas cidades inglesas, tá certo? E esses moleques, sabe, em geral cruzavam o destino de adultos, sabe, de homens adultos maiores, de adultos criminosos, tá certo? E atraíam esses garotos adultos, sabe, esses garotos aí, sabe, esses adultos atraíam garotas ali para perto deles ali, tá certo? E para fazer furtos, roubos ali, sabe, fazer quadrilha, formar organização criminosa, aquela coisa toda. Isso no século XIX. Eu estou lembrando, não sei o que, fim, não sei o que, fim, não estou lembrado, não sei, ali, sabe, o nome de um personagem, de um desses romances aí, tá certo?
e que era garoto e que foi atraído para a vida de crime, sabe, que fazia furtos e aquela coisa toda. E Dom Bosco, talvez preocupado com isso, com a vida daqueles garotos, igual a minha aqui, rapaz, quando eu estava aqui no bairro, tá certo? Eu era um garoto de bairro, sabe, um garoto aqui de rua, vivia mais na rua do que dentro de casa, a casa era pequena, uma casa de madeira coberta de palha, tá certo? E que no inverno alagava, tá certo? A gente ficava ali dentro de casa junto com o cachorro era o javali, tá certo? E andava por cima de pontes, e a gente levantava a mão pro céu, sabe, quando chegava o verão e tudo secava, sabe, e a rua não era transitada, não tinha aterro, tá certo, era dominada por mato, sabe, eu tô falando nessa rua, na década de 60, a rua que eu moro hoje, tá certo? Entre duas passagens aqui, sabe? Num bairro aqui de Belém, tá certo? Num bairro de periferia, às margens do rio Guamá, tá certo? A área é terra de várzea, tá certo? E eu só sei que eu vivia a maior parte do tempo na rua, tá certo? E quando dava, sabe, eu inventava pretextos aí, sabe, de prestar serviço. Eu fui ajudante de açougueiro, por exemplo, quando já são 10 minutos de vídeo. Eu fui ajudante de açougueiro, rapaz, eu saía aqui da minha casa, ia lá para São Brás, andava umas 10 quadras, uns 10 quarteirões, eu acho, ou mais, para chegar em São Brás, onde eu tinha ali um prédio, sabe, um prédio neoclássico. Neoclássico? Eu não sei se é neoclássico. Construído aí, sabe, ali no bairro, assim, de graça, sabe? Ali uma construção, eu não sei se é uma construção do Landi, um arquiteto que passou aqui por Belém, o Landi acho que era italiano, e fez ali o Antônio Lemos, o Palácio Antônio Lemos, onde deve funcionar a prefeitura, ou deveria, tá certo, mas eu acho que o prefeito se esconde em algum outro lugar, mas o prédio está lá, ali na Praça Felipe Patrone, tá certo. E aqui no meu bairro, aqui perto de mim, no bairro de São Brás, tem ali o prédio do Mercado Municipal de Carnes, que foi agora revitalizado para a Copa, eu não sei que fim, sabe, e para que tanto prédio ali, para que prédio, que utilidade terá aquele prédio imenso, tá certo? E no passado aquele ali era o mercado de carne, onde tinha o Gravatinha, eu já contei a história do Gravatinha, que era um peso furado de 2 quilos, que só pesava 1.800 gramas, tá certo? Porra, bicho. E o seu João, sabe, trabalhava nesse mercado de carne, e eu fui ajudando o seu João, então eu ia, sabe, lá pro mercado de carne para ajudar o seu João, tá certo? Nesse tempo ainda não estava aqui na rua onde eu estou hoje, certo? Estabelecido. Eu estava numa rua paralela ali adiante, tá certo? E eu saía de lá e ia andando, sabe, andando de manhã cedo, e chegava lá, sabe, cedo ainda, ali entre 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, para ajudar. Eu não sei se era o Jair, sabe, que era o ajudante, sabe, o açougueiro que o seu João contratava para tomar conta do talho, porque ele mesmo não cortava a carne, tá certo? Ele só fazia os negócios com os marchantes ali, tá certo? E adquiria a carne e fazia os negócios, e o Jair era que desmontava as peças de carne para vender no retalho, tá certo? E havia o Gravatinha, que era um peso furado, e eu ajudava, sabe, a compensar a defasagem de peso do Gravatinha. Ontem eu fui aqui comprar açaí aqui no meu fornecedor de açaí de frente à minha casa, e vi que ele tinha um saco de açaí, desses sacos aí, sabe, de trigo, eu acho, sabe, de 60 quilos, 50 quilos, e estava cheio de sementes de açaí, tá certo? E a boca do saco ali, sabe, estava vedada por uma folha, eu olhei assim, aquilo é folha de arumã, tá certo? E justamente na época, na década de 60, o plástico não estava disseminado aqui ainda, sabe, aqui para essas bandas do mundo, tá certo? E se usava ali a folha de arumã, o açaizeiro me explicou, rapaz, que lá onde ele vai comprar açaí todo dia, toneladas de folhas de arumã, sabe, são jogadas não sei onde, eu não sei para onde é que eles levam as folhas de arumã, que, sabe, eles trazem cobrindo ali as sementes de açaí em paneiros, em cestos, tá certo? E depois disso, as folhas de arumã é um vegetal, elas são tiradas do mato, sabe, e elas dão em abundância em áreas de vargem, tá certo? Em áreas alagadas. E eles são usados pelos coletadores de açaí, pelos coletores de açaí, sabe, nos pés ali, para ali, sabe, cobrir ali os cestos ali, para fazer vedação, para poder, sabe, movimentar os cestos com semente de açaí, e depois essas folhas são retiradas toneladas, eu não sei qual o destino dessas folhas. Eu só sei que na década de 60, ali no mercado de São Brás, elas eram utilizadas para fazer embrulho, sabe, embrulho de pesadas de carne, tá certo? E eu era um moleque, sabe, que fazia as pesadas e colocava ali, sabe, sobre a folha
folha central maior, tá certo? Sebo, osso, peles, pelhancas, tá certo? Até completar 200 gramas ali, sabe? Para as pesadas de 1 quilo, porque tinha um outro peso de 1 quilo que só pesava 800 gramas. Porra, é foda, a ladruagem é foda, tá certo? Aí eu fazia ali, sabe, a fraude, ajudava o açougueiro a fazer a fraude, ajudava o seu João a fazer a fraude, tá certo? E eu era criminoso, tá certo? E agora não podia ser responsabilizado porque eu era de menor. Nessa época eu não tinha o estatuto da criança e do adolescente, mas eu poderia muito bem ser puxado, levado pela orelha ali em São Brás, tem uma delegacia, não sei se na época essa delegacia existia, mas hoje existe, e eu poderia muito bem ser levado pela orelha, rapaz, e apresentado à autoridade ali porque eu estava enganando o consumidor. Vê se pode uma porra dessa. Rapaz, eu tô falando que assim, sabe, no tempo de Dom Bosco também tinha esses moleques parecidos comigo, sabe, parecido com aquelas personagens de livro da ficção inglesa, tá certo? Que eram aliciados por adultos, sabe, e levados para o mundo do crime, tá certo? Eu, de certa forma, tive uma iniciação do mundo do crime, e de certa forma, e eu, rapaz, sabe, aí no dia seguinte eu estava ali, sabe, quando eu não estava no mercado, eu estava ali na igreja batendo ali, sabe, ali batendo a sineta na hora da consagração, sabe, na hora da transubstanciação, rapaz, ver se pode uma coisa dessa, ajudando o padre Teixeira, ajudando o padre Zé Maria a celebrar a missa, ver se pode, participando dos mistérios de Deus. Rapaz, como é que pode uma coisa dessa, rapaz, esse garoto híbrido, certo? Porra, bicho. E eu só sei que era assim, sabe? E no tempo de Dom Bosco tinha esses moleques assim parecidos comigo, ele levava para casa, alimentava, sabe? Dava aula de reforço, creio eu. E o negócio foi ampliando, ampliando, e aí em seguida ele conseguiu um barracão, sabe? Foi ampliando, ampliando. E outras pessoas adultas ali, profissionais aí, quem sabe da área de carpintaria, da área de eletricidade, eletricistas, está certo, da construção civil, não sei, de mecânica, sabe? E de repente o empreendimento dele cresceu, rapaz, cresceu. Eu lembro de Belém aqui, tem ali na Sacramento, tá havendo um rolo, inclusive, com o Poder Judiciário, sabe? Eles estão adquirindo um prédio que é dos padres salesianos, não sei que rolo estão fazendo. Mas nesse prédio funcionava a escola de quê, rapaz? Escola Salesiana do Trabalho, tá certo? Lá em Manaus também havia uma escola salesiana do trabalho. Essa lá em Manaus estava desativada, tá certo? E eu, bisbilhotando assim, eu olhava lá para dentro, via ali, sabe, ela não estava funcionando, estava ali, sabe, dentro de uma estrutura de prédios ali onde havia a escola, onde eu fui professor, comecei a dar aula aos 19 anos. Aí eu só sei, rapaz, que a gente olhava assim para dentro e havia máquinas, tá certo? Motores e não sei mais o que. Havia 2 galpões imensos, sabe? Onde jovens, sabe? De preferência jovens do sexo masculino, eram treinados e ali, sabe? Aperfeiçoados, fazendo cursos, sabe? De aprendizagem, sabe? Industrial, sabe? De aprendizagem industrial, tá certo? Hoje quem faz isso é o SESI, sabe? Numa manobra ideológica, tá certo? E os jovens são orientados aí para a vida liberal, tá certo? Porra, bicho, é foda. E o Dom Bosco, eu acho que ele desprezava essa questão da vida liberal, eu acho que ele era assim, era um cara pragmático, tá certo? E seguia ali, sabe, o que Yeshua tinha ensinado, tá certo? Deixando para César o que era de César, sabe, para Deus o que era de Deus. E ele estava ocupado ali com os jovens, quando são 17 minutos de vídeo. Ele estava ocupado com os jovens ali, rapaz, perambulando pela cidade de Turim, rapaz, naqueles bairros de Turim, sabe? E ele começou o trabalho dele e fundou a congregação salesiana, sabe? E de certa forma também eu fui um desses jovens perdidos aí, tá certo? Que foi levado para dentro da congregação salesiana. Só que eu fui levado para dentro de um galpão imenso, entre aspas, tá certo? Ali ao lado da Estrada do Aurá, um bairro aqui, sabe? Que tem ali na cidade de Ananindeua, tá certo? E o Aurá é um igarapé, tá certo? E é chamado Estrada do Aurá porque é a estrada onde esse igarapé está, tá certo? Bem na boca, sabe? Na Estrada do Aurá com a BR-316 hoje, tá certo? Tem um prédio onde funcionou no passado a casa do seringueiro, da Amazônia ou qualquer coisa assim, tá certo? Eu lembro que uma vez eu ia passando, sabe, com o mestre, de manhã bem cedinho, assim, uma manhã sombria, uma manhã nevoada, passando ali por Ananindeua, dentro de um caminhão que o mestre dirigia,
indo na direção, eu não sei, ali de Bragança, eu não sei, como é que chama, Tracuateu, eu não sei se ele ia buscar pedra, sabe, não sei se ele ia buscar colonos para trazerem a farinha deles para Belém, eu não sei. Eu sei que eu passava e já lia, tá certo, e lia a placa que havia ali, sabe, de frente o prédio do seminário, eu não sei porque eu olhei e marquei, sabe, a atenção e li Casa do Filho do Seringueiro, qualquer coisa assim, tá certo. Lá em Altamira também havia a Casa das Freiras, tá certo, e era a casa dos filhos do Seringueiro também, tá certo? Onde eram ali, eu acho que hospedados meninas, eu acho, sabe? Eu penso que mestra, minha mãe, tá certo? Foi hospedada aqui em Belém, ali no Colégio Santo Antônio hoje, tá certo? Que também era uma dessas casas assim, sabe, para filhos e filhas, sabe, de pessoas aí de classe média que moravam no interior. A minha mãe morava em Itaituba. E eu penso que a minha mãe veio para cá e foi hospedada ali, sabe, internada também, ali no Colégio Santo Antônio. Eu acho que é isso ali, próximo à Praça da República, eu não sei. Eu só sei que a minha mãe, a gente percebia que ela era uma pessoa fina, tá certo? Ela tinha, assim, sabe, noções, sabe? Ela não era uma pessoa bruta, era uma pessoa educada, delicada. Ela usava a chinela para, sabe, o cinturão, às vezes, para ali, sabe, para controlar a situação. Nós éramos 7 filhos, 6 talvez, 5, não sei, tá certo? E meninos aí, sabe, danados e danadas, mais meninas do que meninos. Meninos eram 2 só. O meu irmão era um cara fora de combate, o acelerado era eu, tá certo? Pô, bicho. E eu só sei dizer, rapaz, sabe, que eu passei ali de frente à casa do filho do seringueiro, e outra vez um adulto, sabe, aqui da paróquia de São Pedro e São Paulo, aí eu estou entregando o bairro onde eu moro, me levou num piquenique, sabe, e justamente o piquenique foi lá, né, no prédio, sabe, no prédio desse, já era seminário na época, eu acho que era aspirantado salesiano da Amazônia, eu acho, tá certo? E justamente era um piquenique porque a gente ia aproveitar as estruturas ali, eu acho que era um período de férias, tá certo? Julho talvez, e a gente foi ali fazer um piquenique, tá certo? E justamente ali, sabe, tinha campo de futebol, aquela coisa toda, eu não tinha vínculo nenhum com o seminário, tá certo? E lá no fundo tinha o Igarapé do Aurá, onde a gente depois suado ia se banhar, aquela coisa toda, tá certo? Para poder voltar para casa, tá certo? E eu fiz esse piquenique lá, sem quer nem para quê, então por 2 vezes eu conheci, sem vínculo nenhum, sabe, o lugar para onde eu iria ser internado e passar 5 anos, tá certo? Foi dentro de uma articulação que fez a minha irmã com uma freira da congregação das Irmãs Legionárias. Como é que chamava a congregação das Irmãs Legionárias? Tem um nome aí que eu não vou me esforçar agora para ver, tá certo? E eu só sei dizer, rapaz, sabe que a minha vida ela tá ligada à religião católica, à Igreja Católica e suas organizações. E eu terminei caindo dentro de um seminário salesiano, fundado por padres salesianos, sabe, seguidores de Dom Bosco, tá certo? E Dom Bosco foi esse padre fundador aí, preocupado com os jovens, sabe, que fez esses jovens ingressarem no mundo, sabe, no mundo da economia, sabe, e tentou dar para esses jovens ocupação, dando qualificação, capacitação, sabe, de cursos de formação técnica, tá certo, em carpintaria, construção civil, sabe, eletricidade, essas coisas assim, mecânica de carro, essas coisas assim, para que esses jovens pudessem sair da rua e, sabe, e poder ter um destino aí, sabe, um destino menos brabos, inclusive evitar passar fome, sabe, e cair na mão de adultos criminosos, tá certo? Eu acho que é essa a essência da coisa. Muito bem, dito isto, bicho, porra, falei pra cacete, eu não sei porquê que... Sim, aí veja, a música que eu acabei de cantar, e eu vou pedir agora licença para Guma, sabe, para ir bem ali e mostrar ali, falar da pessoa. Essa música eu vi rápido, sabe, bom dia, Guma. Essa música é de um cantor, de um compositor chamado Domênico Modugno, e todo mundo conhece. Ontem eu vi que um tal de Moacir Franco, sabe, já um cantor idoso aí, tá vindo para cá, para minha cidade, sabe, Belém do Pará, onde ele vai apresentar um show agora esse final de semana, não sei se é hoje, tá certo? E esse cara, ele é um cantor romântico, certo? E canta músicas do Domênico Modugno, eu sei disso, tá certo? E eu tenho aqui, então, aqui, sabe, vejamos aqui... aqui a música Dio Come Ti Amo, interpretado por Diliola Cinquetti, tá certo? E aqui diz aqui no final, tá certo? Composição Domênico Modugno, tá certo? E a música, quando já são 23 minutos de vídeo, o significado, sabe? Bora ver rapidão. O amor inevitável e grandioso em Dio Come Ti Amo. Dio Come Ti Amo, interpretado por Diliola Cinquetti, destaca-se por comparar o amor a elementos da natureza
mostrando como um sentimento inevitável e grandioso. Veja que quem compôs foi o Domênico Modugno, tá certo? A letra utiliza imagens como nuvole che vanno verso il mare, nuvens que vão em direção ao mar. E chi può fermare il fiume che corre verso il mare? Quem pode parar o rio que corre para o mar? Reforçando a ideia de que o amor segue seu curso naturalmente, sem que ninguém possa impedir ou controlar, assim como os fenômenos naturais. E eu penso que o Domênico pode estar certo e pode estar errado. Quando ele fala do amor, não é o amor, tá certo? Ele está falando de paixão. Aí eu pulo daqui, caio fora daqui, tá certo? Porque valeu, sabe, o assobiado que eu fiz, e valeu, sabe? Valeu, sabe? Eu não vou mais, até aqui tá o karaokê, já vou saindo por aqui pela direita. Espero que, sabe, que o YouTube não me castiga, tá certo? Diliola nasceu em uma família abastada de Verona, formou-se no Liceu Artístico de Verona e começou a cantar ainda jovem. Aí vem aqui a história dela, certo? Ela participou de festivais aí diversos, tá certo? E participou de duas edições de Sanremo, e numa delas ganhou o prêmio, tá certo? Justamente com essa música Dio Come Ti Amo, de Domênico Modugno. E eu saio daqui porque eu não quero falar mais da Diliola, não, porque assim, de repente essas músicas vêm, essas músicas compõem a minha memória afetiva, tá certo? E eu não sei porque eu estava querendo escolher uma música, sabe? E diversas músicas vieram à minha memória, tá certo? E de repente eu achei que eu podia fazer isso, e de repente falei aí, sabe, quando já são 26 minutos, falei sabe, da minha história, da minha formação de seminarista, sabe, de seminarista de internado, sabe, numa instituição religiosa católica, tá certo, para ser padre, tá certo, e eu creio que isso foi muito interessante para mim. E eu vou saindo aqui pela direita, tá certo? Deixa agora eu falar. Rapaz, tem um bocado de coisa para falar, rapaz. Olha, ontem aconteceu de eu falar, sabe, de um lugar aí, como é que chama? Eu falava. Porra, bicho. Eu falava, eu queria lembrar, eu queria fazer uma correção, tá certo? O lugar de Zeus. Onde eu falava de Zeus, quando eu falei de Zeus ontem, eu falava do Xandão, tá certo? E falava dos ministros do Supremo Tribunal Federal. As pessoas, sabe, que vão se especializando em certas artes e em certos ofícios, os cientistas, sabe, os cientistas de diversas cepas. Quando eu falo de jurista, eu estou falando de cientista, certo? De pesquisador na área jurídica, tá certo? E, em geral, os juristas, certo, constituem mão de obra, sabe, constituem forças que vão integrar aí, sabe, aparelhos de Estado, tá certo, ali, como é que chamava ele, aquele filósofo aí, italiano, falava de aparelhos ideológicos de Estado. Eu não sei se ele é italiano ou é francês. Mas justamente quem abastece, sabe, esses espaços, sabe, de pensamento, de think tanks, tá certo, de pessoas que pensam, sabe, de pessoas que pensam muito e pensam direito, tá certo, e produzem ali material de discussão, material teórico, sabe, material hermenêutico, sabe que engrossam toneladas e toneladas de papel e de livros. Esses caras, sabe, muitos deles aí se aninham ali, sabe, se anicham ali, sabe, no Supremo Tribunal Federal. E o Xandão, com mais 10 ministros, tá certo? São desse pessoal aí, tá certo? São pessoas que pensam para dedéu, pessoas que adquiriram aí, sabe, condição de pensamento científico, condição de pensamento técnico, condição de pensamento quadrado, matemático, geométrico, tá certo? Porra, bicho. Hoje eu estava assistindo de novo o Bob Field e ele estava falando dos think tanks, sabe, que vieram para o Brasil e estão no Brasil, e estão no mundo, na verdade, tá certo? O pessoal do Instituto Mises, o pessoal do Instituto Milênio, o pessoal do Brasil Paralelo, sabe, o pessoal do MBL, são instituições, sabe, são pessoas, os agentes, sabe, e essas estruturas aí, elas existem no mundo, sabe, dentro do espaço da Ágora, sabe, que é um espaço ideológico, justamente para promover a guerra híbrida, certo?
Os estadunidenses, sabe, eles desenvolvem a guerra híbrida. Quando eles querem no momento, eles fazem a guerra quente. Quando não dá, quando eles não querem, sabe, quando eles não estão com muito calor, tá certo? Eles promovem a guerra, sabe, a guerra aí de pensamento, a guerra ideológica, tá certo? Pô, bicho, a batalha das ideias, como diz aí o Bob, tá certo? E o Bob tava falando disso, sabe? Porra, bicho. E lá no Supremo, rapaz, querendo ou não, tá certo? A gente vive um país liberal aqui no Brasil, tá certo? E o Supremo é um instituto, sabe? É um instituto, entre aspas, sabe? Um think tank, sabe? De ali uma área de produção, de um espaço de produção de teorias, tá certo? De teorias liberais, tá certo? Porra. O Xandão é um liberalzão, sabe? O Barroso é um liberalzão. Ali só tira o Dino, sabe? Mas o Dino, ele é católico, católico que nem eu, tá certo? Por formação. Mas o Dino é do Partido Comunista do Brasil, tá certo? E pensa, conhece o marxismo e aquela coisa toda. Mas o Xandão não quer saber disso, o Xandão manda todo mundo tomar no cu, certo? E hoje ele está ali, sabe, sendo prensado, o Xandão, tá certo? E eu falava que esse pessoal que vai para esses espaços aí, quando já são 29 minutos de vídeo, 29, 25 segundos, é que quando eles vão para esses espaços aí, tá certo? Eles vão para, sabe, produzir teorias. E hoje esses caras estão sofrendo um ataque, rapaz, sabe? Esses intelectuais estão sofrendo um ataque. Eu queria ter falado hoje do Átila, sabe? Do Átila, e queria falar do Écio, tá certo? Um general romano. Mas acho que vou ter que deixar para depois. O meu notebook está cheio assim de páginas aqui, sabe, de temas aí que eu vou deixando passar, vou deixando avolumar. No papel eu jogo, sabe, eu retiro aqui da minha frente, tá certo? E aqui no computador, tá certo? Eu posso aí fechar a página, certo? Mas aí eu penso. Mas de qualquer maneira é material, quem sabe amanhã eu aproveite isso. Eu só sei que o Xandão, rapaz, sabe, se tornou um ser olímpico junto com mais 10 outros ministros. E esses caras, sabe, sendo olímpicos, sabe, eles querem dar uma de Zeus, tá certo? E eu falei que Zeus habitava o Monte Olimpo. Monte Olimpo. E eu não sei por que cargas d'água, sabe? As palavras agora, sabe, com o avançar da idade estão se misturando, sabe? O meu vocabulário está se misturando e eu queria falar Olimpo e vinha Olímpico, certo? Pô, vai te fuder, caralho. Mas eu queria falar que Zeus habitava o Monte Olimpo, tá certo? Quando já são 30 minutos de vídeo, e ele habitava o Monte Olimpo ali, sabe? E de lá ele saía, descia, sabe? Com toda a pompa ali, sabe? Adquiria a forma de um corpo humano, tá certo? Ele se apropriou, por exemplo, do corpo de como é que chamava o pai do Hércules, certo? Do Heracles, o anfitrião, tá certo? Por exemplo, eu vou dar só um exemplo. Então ele se apropriou, rapaz, do corpo de Filipe II, sabe? E enganou a mãe do Alexandre, tá certo? Porra. Ou então se apropriou do corpo do pai de Aquiles, sabe? E comeu, sabe, a mãe de Aquiles, sabe? E ela deu para ele pensando que estava dando pro pai do Aquiles, tá certo? A mesma coisa a mãe do Alexandre, certo? Deu para Zeus, pensando que estava dando para o Filipe II, safado, sabe? Não prestava o cara também, eu acho bom. E eu só sei, rapaz, que são 31 minutos de vídeo, sabe? Eu acho que eu vou chamar esse meu vídeo de Zeus aí, sabe? Só para facilitar as coisas aí, tá certo? Lembrando desse ser safado, sabe? Aí, sabe? Que é criado por mentes humanas, justamente essas mentes de think tanks aí, sabe? Que existe desde que o tempo. Rapaz, o ser humano, rapaz, quando começou a pensar, sabe? Ele que era um cara sem especificidades, puta que pariu, tá certo? Criou tecnologias. E a principal tecnologia dele, rapaz, é o pensamento, rapaz, é a consciência, mas a capacidade de pensamento, a capacidade geométrica, a capacidade matemática de pensar e de falar dessas coisas que ele pensa, tá certo? Pô, bicho, falou. Então, assim, meu nome é Ernest, um caboclo falador, tá certo? E quem fala muito dá bom dia cavalo, e eu dando bom dia a cavalos neste sábado, dia 2 de agosto, tá certo? Bom dia.